Glória a Deus. Aleluia. O pastor vai entregar a palavra que ele trouxe aqui para nós. Aleluia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Não desliga, não desliga, não desliga. Aí, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos rapidinho para a palavra, então. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ouvir, porque isso aqui vai nos ajudar a nos manter firme naquilo que verdadeiramente Deus nos deu para seguirmos. Amém? Para alcançarmos a direção da vida eterna. Glória a Deus. O irmão Renato pode botar a bicicleta para dentro. Pode ir para dentro da bicicleta. Glória a Deus. Aleluia. Cada mensagem que aqui os irmãos deixaram é bênção para nós. Amém? Irmão, essa palavra que nós vamos conduzir aqui, ela é difícil, irmãos. Ela é muito difícil. É uma palavra que geralmente as pessoas elas não conseguem viver. Amém? É, as pessoas... Da paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo. Amém? As pessoas usam muitas vezes a desculpa do amorzinho de Jesus, porque Deus ama, porque Jesus ama, porque isto, e leva a vida como quer. Amém? Aceita o pecado, né? Ainda leva outros para o pecado, né? Então o evangelho de hoje em dia ele está sendo pregado de qualquer maneira. Por isso que tem sistema, tem igrejas que estão lotadas, porque ninguém é impactado com a palavra do arrependimento de pecados. As pessoas não são impactadas, né? Pastores hoje que eu mais tenho visto é pastores escolhendo palavras para motivar a pessoa, para a pessoa dar glória a Deus, dar aleluia. Mas quando a palavra ela é verdadeira, quando ela é pregada, eu duvido você dar amém. Porque você sabe que aquela palavra ela te tocou. E você sabe que aquela palavra é alguma coisa que você ainda, ou eu, ou nós temos que mudar. Temos que ser transformados. Amém? Amém. Se nós queremos receber o reino dos céus, tem que ter uma transformação de dentro para fora. Diga glória a Deus. Nós não podemos viver o evangelho, não podemos viver o evangelho de Cristo de qualquer maneira. Não podemos. Não podemos, não, mas é que Jesus me ama como eu sou. Não, Ele te ama, mas Ele não ama do jeito que você é. Ele não ama. É como eu, como pai. Eu amo minha filha. Eu dou tudo que ela precisa, se ela precisar. Mas eu não me agrado do jeito que muitas vezes ela toma a decisão. Não, eu não me agrado. E assim é Deus. Pela misericórdia de Deus, nós temos que entender o que é misericórdia. A misericórdia é porque Deus, a misericórdia significa que Deus nos ama tanto que Ele não tira a nossa vida. Isso é misericórdia. Na época da lei, seu Agapito, na época da lei mosaica, na época de Moisés, na época que era a lei mesmo, que era ele que fazia a obra, aquele que saía fora dos caminhos, morria. Morria. Porque aquele fruto não está dando fruto, e ainda vai apodrecer os restos que ainda estavam na volta. Então eram arrancados. O próprio Jesus, esse dia, baixei um vídeo, postei para alguns irmãos assistirem a interpretação, por que Jesus amaldiçoou aquele fruto daquela árvore. Porque ela tinha folhas, mas não tinha fruto. As folhas nasceram em tempos errados. Não era tempo ainda de dar frutos, mas as folhas se anteciparam. Significa que quando vai dar fruto alguma árvore, nasce as flores e nasce o fruto. Não é verdade? Só que aquela árvore que Jesus amaldiçoou, deu as folhas, mas não deu os frutos. É como hoje. Pessoas são as folhas, mas não estão dando fruto. Qual é a intenção de Deus? Deus arrancar. Hoje Deus não mata. Aprenda algo que eu vou dizer para você. Uma coisa que eu aprendi com um pastor isso, e depois eu fui estudando, eu fui buscando a Deus, e é uma verdade. Hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus não mata, mas Ele tira da obra. Ele vai tirar aquela pessoa da obra, da onde Deus tinha levantado, vai abençoar ele em outros lugares.
vai abençoar dentro de uma loja, vai dar um negócio, vai fazer qualquer outra coisa. Vai prosperar, vai ser feliz, vai ter uma família feliz, mas na minha obra tu não vai fazer mais. No altar tu não vai ter mais. Tu não vai fazer mais isso aí. Mas também acontece que hoje também tem pessoas que Deus já tirou, mas por teimosia e porque os outros vão pensar, não saíram. Deus já rasgou o dom daquela pessoa, o ministério daquela pessoa. Tem pessoas que estão no altar pregando, estão anunciando o evangelho, mas Deus já rasgou o ministério daquela pessoa. Como assim, pastor? O fato é Saul. Saul ficou 40 anos no reino, porque os homens gostavam de Saul. E por isso que Saul ficou 40 anos reinando, mas sem mais a presença de Deus. Não tinha mais Deus na presença do rei. Não tinha, Deus não era mais com Saul. Ele só estava no altar, vamos dizer para hoje, só estava no altar pregando porque o seu Antônio gosta de mim. Só estava no altar porque a dona Maria gosta de mim, eu sou um bom pastor. Só estava no altar por causa disso, mas Deus já não estava mais com ele. E aí corre o risco do grande dia chegar a palavra e ele dizer: Senhor, eu profetizei em teu nome, eu anunciei o evangelho, eu expulsei demônio em seu nome, eu fiz isto e fiz aquilo, Senhor. Pois é, mas eu não vos conheço. E afastai-vos de mim com as suas iniquidades. O teu reino já foi rasgado há muitos anos atrás. E tu já sabia disso, só que por ser porfiado e por estar na misericórdia, por causa da graça, que eu não te matei, tu ficou insistindo. Amém? Por isso que nós temos que ter esse discernimento muito sério para quem faz a obra de Deus. Será que Deus... E como é que você sabe se Deus ainda te mantém no altar? É conforme a vida que você leva. O pastor Xavier ou qualquer outro pastor não precisa dizer para a dona Maria, não precisa falar para a Cristina, não precisa falar para a Jocelane: ó, tu está no pecado. Você sabe se está ou não está no pecado. Cada um de nós sabe se está no pecado ou não. Se eu estou no pecado e estou fazendo a obra, a palavra de Deus diz que eu estou fazendo a obra relaxadamente. E isso é pior que uma pessoa que está lá no mundo. Porque conhece a verdade, não se converte e ainda pratica as coisas erradas em cima do altar. É perigosíssimo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória. Não só para quem prega, mas também para quem está sentado no banco. Às vezes tem pessoas que estão 40 anos sentado no banco, no meio da multidão, e não se converte. Quantas pessoas que eu conheci no sistema religioso que passaram 40 anos dentro da igreja, só 30 na fornicação. Quantas pessoas eu conheci no sistema religioso, estavam tantos anos na igreja e estavam no adultério. Eu trabalhei como obreiro, não sei se a Cristina se lembra. Eu estava trabalhando como obreiro, trabalhava junto com o obreiro, a esposa do obreiro ia na igreja com ele, só que a esposa sabia. A esposa sabia, o obreiro ia lá, orava, impôs as mãos nas pessoas, levava a esposa para a igreja, mas tinha um amante fora. Você lembra, Cristina? Você lembra dessa história? Então, esse tipo de pessoa, Deus já rasgou o ministério há muito tempo. Toda aquela pessoa, preste bem atenção no que eu vou falar. Toda pessoa que está no altar, mas ainda pratica o pecado, e leva outras pessoas para o pecado, essas pessoas já não são mais pastores, já não são mais nada. Deus já rasgou o ministério deles. Deus faz um tempão que tem dito: tu não é mais pastor, você não é mais obreiro. E o pior é que a pessoa sabe que Deus tem falado isso para a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não sai do pecado. E um obreiro, ou um pastor, ou um membro dentro da igreja, no pecado, irmãos, é como uma laranja podre dentro de uma caixa de laranjas que estão maduras. O que vai acontecer? Vai apodrecer as outras. Amém?
Pastor, por que você está falando isso? Pastor, porque o Espírito Santo está me revelando pela palavra que Jesus falou sobre isso. Amém? Vamos então em Mateus capítulo 10, irmãos, versículo 34, diz assim: não cuideis que vim trazer a paz da terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Todo mundo achava que o amorzinho de Jesus ia salvar Israel da nação dos romanos, que o amorzinho de Jesus ia pregar o amor para todo mundo, e de fato ele pregou. Só que esse amor que ele pregava, esse amor que ele se entregava, acabava o quê? Denunciando o pecado. O amor de Cristo, irmão, denunciava o pecado. Jesus se sentava com o seu Renato no particular, o seu Renato ou qualquer um de nós aqui, aos olhos de todo mundo, uma excelente pessoa, uma pessoa boa. Mas quando você fica no íntimo, na intimidade com Jesus, Jesus vê a tua nudez na tua alma. Ele vê a nudez dentro do seu coração. Ele vê as falhas grotescas, sujas que estão dentro do nosso coração. Ele vê. E quando ele vê isso em nós, ele vem com remédio, ele vem com medicamento, ele vem com antibiótico, que se chama o amor. Esse amor que confronta o pecado. Às vezes eu sou testemunha que eu não sou perfeito, às vezes eu erro. E quando eu me dobro diante da presença de Deus, quando eu busco a presença de Jesus, quando eu começo a sentir a presença do amor dele em mim, aquele amor me constrange, aquele amor me dá vergonha, eu fico envergonhado. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo, ele mostra a nudez nossa. Adão e Eva, quando eles descobriram a ciência daquele fruto que eles não podiam comer, diz que Deus apareceu a eles. E diz que quando eles viram Deus, se envergonharam e buscaram se cobrir. Eles se escondiam. Se não se escondiam detrás de alguma coisa, eles se escondiam com folhas, os seus corpos, tentavam cobrir os seus corpos, tentando esconder aquilo que antes eles não davam bola, eles não ligavam por andar nu. Mas quando eles abriram os olhos e entenderam o que era pecado, o amor de Deus começou a envergonhar eles. E a mesma coisa somos com nós. O amor de Cristo muitas vezes nos constrange. O verdadeiro amor de Cristo, ele nos coloca prostrado e nós começamos a chorar muitas vezes. Senhor, a tal ponto de nós, como foi falado domingo, eu sou um pobre pecador, Senhor. O amor de Cristo, ele revela as nossas falhas. O amor de Cristo, ele revela o que está errado em nós. Por isso que quando você entra na igreja, Cristina, você até entra feliz, eu vou estar com meus irmãos, mas tem dias que você vai sair daqui pensativo, você vai sair daqui arrebentado por dentro. Meu Deus, foi forte aquela palavra. E não foi para o vizinho do lado, não foi por irmão para o lado, não, foi para mim aquela palavra. Diga glória a Deus. Foi para mim, porque a palavra não escolhe aqui quem está aqui. A palavra é para aqueles que estão aqui. Diga glória a Deus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. A palavra de Deus diz que a espada, ela é um fio de dois gumes. Ela divide a alma do espírito. Ela vai dividindo. O que ela vai fazendo? Ela vai dividir a nossa opinião, os nossos pensamentos, o nosso agir. Um lado a mente, um lado o coração vai dizer, não, mas eu estou certo, eu sou certo, eu estou sempre certo, eu não erro, eu faço as coisas certas. Mas o outro lado, Deus está dizendo, ei, tu continua sendo pecador, continua ainda no erro. A espada cortando no meio. Era um povo na época de Israel que estavam acostumados a andar pela lei, andavam acostumados a andar conforme os sacerdotes queriam. Só que quando Jesus chegou,
Aí você diz assim, ó. Aí tem pessoas, irmãos, para que você entenda, que usam aquela palavra aqui, ó. Eu vou mostrar para os irmãos, Isaías capítulo 55, abra comigo. Abra aí quem tem a Bíblia. Isaías, glória a Deus. 52, irmãos. Isaías 52. E aqui eu quero explicar algo para você. Quando essa palavra aqui que Isaías falava, 52, versículo 7, irmãos. Diz assim, ó. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quão suaves são sobre os montes os pés o que anunciam as novas. Só que essas novas, essas boas novas, não é Jesus chegando para você e dizendo: olha, eu vim, vamos. Eu vim, vamos. Eu vim, vamos para o céu. Eu vim, vamos, Dona Maria. Vamos para o céu, Dona Maria. Vamos porque eu te amo, Dona Maria. Vamos, Dona Gessi, porque eu te amo. Não foi assim que Jesus fez. Jesus veio anunciando para todo mundo que o reino dos céus estava entre nós. João Batista foi o primeiro que chegou e disse assim: ei, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho para aquele que vai vir. Então, arrependam-se dos seus pecados. Saiu João Batista, entrou Jesus Cristo. E Jesus Cristo fazia sinais e maravilhas, curava, fazia coxos andarem, fazia o cego enxergar, fazia o surdo ouvir, o mudo falar. Mas ele sentava com o seu Renato no particular e dizia: seu Renato, vamos tentar mudar a vida? Vamos tentar mudar suas atitudes? Como Zaqueu? Zaqueu teve a oportunidade de ter uma intimidade com Cristo. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, isso significa hoje para nós, no espiritual, Jesus entrou dentro do meu coração. Você escuta uma palavra dessas, eu agapito, é Jesus entrando dentro do seu coração para cear com você, para entrar com você e para dizer: seu agapito, vamos nos transformar, vamos mudar, vamos fazer o que nós temos que fazer. Aí Zaqueu disse: ó, aquele que eu roubei, aquele que eu defraudei, eu vou dar 4 vezes mais, eu vou mudar. Jesus disse: hoje sim, aqui teve salvação. Glória. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, ele trouxe a espada para arrancar o pecado do nosso meio, irmão. E aí entra a família na história. Aí que já entra aquele negócio assim, ó. A pessoa vai começar a pregar e a pessoa ela vai dar 10 passos para trás. Eu acho que não é bem assim, pastor. Eu acho que não é bem assim. Bom, o que você acha, Deus ele não ouve. Ele só quer saber se você está disposto a mudar. Ele quer só saber se tu está disposto a pagar o preço, já que você disse que é de Cristo, que foi batizado nas águas, que recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Tudo é Ele que nos manda a seguir o caminho que leva à salvação eterna por Cristo Jesus. Diga glória a Deus. E aqui é que nós temos que nos examinar. Porque olha só o que diz: Jesus veio com a espada, ele não veio com o amorzinho de Jesus. Ele não veio para o mundo dizer: ó, eu vim aqui, vamos. Não, ele veio aqui: ei, eu te amo, seu Antônio. Eu lhe amo, Dona Maria. Mas tem coisa ainda na sua vida que eu ainda preciso te ajudar a te consertar. Tem coisa na sua vida que eu preciso lhe ajudar a mudar.
seus pensamentos, suas atitudes, perdoar, ser perdoado. Quando a gente faz isso, o nosso coração vai se limpando, como diz o obreiro Antônio, e nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Diga glória a Deus. Aleluia. Olha só o versículo 35. Olha só, é a palavra, não é o pastor aqui. Olha só. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Jesus, ele não estava entrando na casa das pessoas para que a família ficasse de mal. Não é isso. Só que quando Jesus, uma família inteira, às vezes, quero dar um exemplo, às vezes tem uma família inteira, seu Agapito, uma família inteira, onde todas se reúnem, bebem, se prostituem, fumam, vão para os bailes, fazem churrasco nas casas, brigam, como nesses últimos tempos, as famílias já não conseguem se reunir mais, comem um churrasco, depois enchem a pança e saem para brigar, brigam, aí passa um mês, 2 de mar, aqui mesmo, aqui embaixo, aqui tem festa, aqui volta e meia, sai tudo facão, senhor Renato. A gente só escuta os facões, só... Não é, Jô? É coisa bem brava. Amém? Então o que aconteceu? Jesus, quando ele entra na família, ele não é que ele vai criar uma disserção, algo que as famílias fiquem de mal. Não, é que de todas essa família, de todos esses familiares, Deus vai levantar um no meio deles, e a qual vai mudar o pensamento, a qual vai mudar as atitudes, a maneira de falar, a maneira de andar, a maneira que vai andar com as pessoas. Esse que está no meio dos familiares já não vai ser mais a mesma pessoa, vai ser diferente. Glória a Deus. Aleluia. É isso que Deus, Jesus faz com nós. Ele nos transforma de dentro para fora. Os familiares de nós vão olhar para nós e vão dizer, mas quem é? Olha só quem era o seu Renato e quem é o seu Renato hoje. Olha quem era o seu Renato e quem é o seu Renato hoje. A família vai ver de outra maneira a forma que ele anda hoje. Uns vão gostar, vão até se esforçar em querer te acompanhar, mas outros, você vai ver só por telefone lhe mandando mensagem. Não vão querer nem lhe fazer visita. Porque você, para eles, se tornou uma pessoa chata. Só fala das coisas de Deus, só fala da obra, só fala de Jesus, só fala da salvação, não fala de mais nada. Você gostava de falar de futebol, você gostava de falar de baile, você gostava de falar da mulherada. Hoje você só quer falar das coisas do reino, irmãos. Hoje você só quer louvar Deus, você quer convidar a família para fazer uma reunião com a família, para falar de Deus, para orar, para louvarem a Deus. E as pessoas, elas não vão querer. Isso se transforma uma disserção. Isso se transforma uma espada que dividiu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a sua filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Não é as pessoas, não é o cristão que vai buscar uma forma de briga, mas o cristão vai buscar uma forma de defender o cristianismo que ele vive. E o cristão, ele vai denunciar o pecado, não vai deixar de amar o pecador, não vai deixar de estender a mão para o pecador para ajudar nas suas necessidades, daquilo que eles precisam, mas vai estar sempre denunciando o pecado, não vivendo com o pecado. Mas eu amo a pessoa. Tinha uma obreira, irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. Tinha uma obreira, todos conhecem aqui, mas não vou dar nome. Tinha uma obreira, ela tinha uma filha complicada, não queria nada com Jesus. E já era uma moça já de 20 anos, 20 e poucos anos. E essa obreira tinha um amor por essa, porque geralmente o caçula é como se diz, a rapa do tacho é onde que fica mais o amor, né? O amor mais pelo caçula. Então, essa menina, essa moça, ela fazia horrores, se envolvia com tudo que não prestava, só Agapito.
E essa obreira, sempre triste, eu carregava ela para cima, para baixo. Eu dizia: irmã, toma uma atitude com isso, irmã, está errada, a senhora está compadecendo com o pecado dessa moça, ela é sua filha. Mas Deus não trabalha por emoção. Deus não trabalha com sentimentos, Ele trabalha com decisão, com atitude, com ordenança. O que Deus manda você, faz e pronto, final. Só tem que tomar uma atitude. Entrava aqui e saía aqui. Passava uma semana, eu tinha que acompanhar a obreira até a delegacia, porque se envolvia com um maconheiro, o maconheiro dava numa tunda de pau. Eu tinha que ir com a obreira até a civil, porque chegava lá, a filha estava com o rosto todo arrebentado, que o maconheiro dava de pau. E assim nós passávamos com essa obreira para cima e para baixo. Passou-se o tempo, digo: irmã, toma uma decisão, irmã, toma uma decisão. A hora que a senhora tomar a decisão, que aos olhos da senhora, aos olhos de quem está vendo, parece ser uma atitude ruim, mas aos olhos de Deus é a atitude certa. Porque a senhora ama a sua filha, sim, é uma pecadora, mas a senhora está trazendo o pecado dela para dentro da sua casa. Um lugar onde a senhora consagra a Deus. Aonde está Deus, o diabo não pode estar. Passou-se o tempo, a moça começou a se envolver com um traficante dentro da casa dessa obreira. E a coisa só ia de mal a pior. Te lembra, Jô? Te lembra? De mal a pior. Irmã, a senhora está cobrindo o pecado dessa moça dentro da sua casa. Aí a moça botou um filho no mundo. E a obreira, nada de tomar atitude, botou um filho no mundo. No final, a obreira passava carregando esse filho, dona Gensi, para cima e para baixo. Irmã, está errado, irmã. Está fazendo errado, irmã. Vai ter um preço, vai continuar nesse erro. Irmã, dona Gensi, continuou mesmo para pior. Ela praticamente criou um neto enquanto a filha se prostituía com um traficante dentro da casa dela. E assim, passou-se 30 anos, quase isso. Na mesma situação, a menina teve outro filho agora. Tudo gerado pelo pecado. Tudo gerado porque não toma atitude. Tudo gerado porque você não usa a espada que Cristo te dá. Você acolhe o pecador, mas acolhe o pecado. Não pode, irmão. Não pode. Acã era um soldado de Israel. E Israel tinha vencido tantas batalhas, dona Maria. Venceu Jericó, onde os muros caíram com o poder de Deus. Quando chegaram numa cidadezinha simples, que os soldados pegaram e falaram assim, seu Renato dizia assim: mas essa cidadezinha é menor que Jericó, nós podemos vencer essa cidadezinha. Chegaram lá, Deus tinha avisado: ei, não me peguem nada, não me tragam nada para o meio da tenda de Israel, porque tudo é maldito daquilo lá. Eles chegaram lá e Acã pegou ouro, pegou capas babilônicas, pegou tudo e trouxe tudo aquilo para dentro das tendas de Israel. Quando eles foram para a guerra, seu Agapito, chegaram lá e tomaram uma tunda de pau. Tomaram uma tunda de pau. Josué entrou na presença de Deus e disse: mas Senhor, nós ganhamos de Jericó e de tantas outras nações maiores que era. Por que agora nas coisas simples nós tomamos uma tunda de pau? Perdemos tantos soldados. Morreram soldados nessa guerra, mas por quê? Deus disse assim: é porque tem uma maldição dentro da tua casa. Mas como assim tem maldição dentro da minha casa? Aí Josué juntou todo o exército, todas as famílias, e apresentou um que se chamava Acã. E Acã tinha enterrado a maldição dentro das tendas e enterrou ainda. Porque ele sabia que não podia pegar aquilo. Ele sabia, mesmo assim ele pegou e escondeu. Só que o ser humano, quem estava na volta dele, não viu. Mas Deus viu, irmão. A desobediência foi pior. Aí quem perdeu foi Israel.
perderam a guerra, perderam soldado, famílias perderam filhos nessa guerra, por causa da desobediência. E no final, Acã foi condenado, perdeu a vida, toda a família dele perdeu a vida. O que eu quero dizer para você, que se você brincar com o pecado, ficar passando a mão no pecado, porque já deixou de passar a mão no pecador, agora está passando a mão no pecado, você vai contrair coisas terríveis na sua vida. Diga glória a Deus. Porque Deus é fiel, dona Maria. Deus é fiel, Cristina. Deus é fiel. E não é porque nós estamos na graça que um dia nós não vamos dar conta do que nós fazemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Porque eu vim pôr dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E no versículo 36 diz assim, ó, olha só que grave isso aqui, ó. E assim os inimigos dos homens serão os seus. Quem pode dizer? São os seus? Mais alto. Familiares. Mais alto. Familiares. Amém? Porque você é mau? Porque você é mau? Não, irmãos. É que você deu um basta no pecado dentro da sua casa. Porque você deu um basta no pecado. Você deu um basta. Você deu um basta no pecado. Ou você se acomoda, ou você se arrebenta sozinho a partir daqui agora. Amém? Amém. Porque além de você trazer pecado para você, você vai trazer perdição para mim. Você vai trazer perdição para minha família. Você vai ficar parado, você vai ficar trancado, as suas bênçãos não vão chegar nunca, se continuar nessa vida. Amém? Amém. E assim os inimigos dos homens serão os familiares. Aqui está a prova, irmãos. Aqui está a prova até onde vai o teu amor em Cristo Jesus. Aqui é a prova até onde tu vai de fato, de verdade, com o amor de Cristo em sua vida. Olha o versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Não é que você vai abandonar os seus pais. Não é que você vai virar as costas para os seus pais. Não é isso que Jesus disse. Mas é a diferença que você vai fazer. É a diferença que você vai fazer no meio dos seus pais. Eu faço a diferença no meio dos meus pais. Os meus pais não querem nada, eu não posso fazer nada por eles. Eu amo o meu Jesus. Ainda hoje eu estava olhando um rapaz, uma criança, entrou como um clamor pedindo para o governo não apoiar a nação, a lei, pedindo para não apoiar o aborto aqui no Brasil. Pedindo para não apoiar o aborto no Brasil. E eu me lembro, e eu glorificava a Deus, e eu dizia, Senhor, glórias a Deus, eu te glorifico, porque a mãe que me gerou, ela não me matou, mas ela me entregou para a doação. E hoje eu estou aqui, para honrar o meu Deus. Honrar o meu Deus, o meu Deus. Eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, não fazendo mal a eles, mas eu não posso abandonar o meu Deus. Eu não posso abandonar aquele que me criou do ventre, me tirou dali, me colocou em berços evangélicos para hoje estar aqui glorificando o nome dele. Aleluia! E por isso que eu digo, por isso que a minha luta agora, por último, com a Victória, era para não ter o pecado dentro da minha família. Glória a Deus. A minha luta com a Vicky, nós discutindo, é porque eu estava discutindo era com o pecado, não com ela. Não com a pecadora Victória, porque somos todos pecadores. Mas a minha luta era contra o pecado que ela estava cometendo aqui dentro da minha casa, na casa da Jocelene. Esse pecado a gente não vai aceitar. Lá fora, da porta para fora, tu faz com a vida que tu quiser. Mas dentro da minha casa, uma cã eu não quero.
Amém? Amém. E eu sei que eu fazendo isso, e a Jocelyn tendo força para fazer isso também, eu e ela vamos ser abençoados, e a Victória vai ser abençoada também. Ela vai ser abençoada. Por quê? Aleluia! Por quê? Porque eu escolhi servir a Deus. Eu escolhi honrar a Deus e não honrar a minha filha. Eu honrei a Deus e eu sei, com a minha fé que eu tenho em Cristo, eu sei que se eu honrar a Deus em primeiro lugar, Ele vai me honrar, vai honrar a Victória, vai honrar a minha família. Mas para isso eu preciso pagar o preço. Qual é o preço, pastor? Chorar, me frustrar, ficar triste. Sim, como todo pai. Quantas vezes aqui na frente desse altar, quantas vezes eu soluçava na presença de Deus: Senhor, é a minha filha, Senhor. É a minha filha. É a minha filha. Quantas vezes eu fui duro com ela, quantas vezes eu falei palavras duras para ela, mas tudo pela palavra, irmãos. E aquilo também doía em mim, porque eu sei que, por um certo ponto, eu também sei que ela não entendia, mas eu entendia. Tudo que hoje eu passo, que ela passa, eu sei que amanhã eu vou ver os frutos de bênção. Eu vou ver bênção. Pague o preço hoje, irmão. Pague o preço hoje, para que amanhã você, depois de estar numa certa idade, não sofrer. Glória a Deus. Depois de chegar à idade que os irmãos estão aí, está sofrendo, de vez de aproveitar a vida, muitas vezes você chora em ver um filho andando nos caminhos errados, em ver os netos nos caminhos errados, em risco muitas vezes de morte. E aí os irmãos já com a idade já avançada, podendo estar com o espírito e com a alma em paz, tranquila, muitas vezes se arrebentam com os pensamentos. Então eu pago hoje esse preço, irmãos, porque eu sei que amanhã Deus vai me honrar e vai honrar todos aqueles que tocaram a palavra. Diga glória a Deus. Olha só o versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Essa cruz, sabe o que se chama essa cruz? Essa cruz se chama o que muitas vezes? Dor. Jesus, quando ele carregava a cruz, ele não tinha só o peso da cruz. Jesus, ele já estava todo machucado. Jesus Cristo, irmã Maria, já estava todo machucado. Ele tinha sido açoitado, cuspido, carregava uma coroa de espinha na cabeça. Ele estava todo machucado. Quantas vezes a Cristina, quantas vezes o seu Antônio, quantas vezes eu, a Jocelane, somos machucados muitas vezes pela ingratidão. Quantas vezes somos machucados pela ingratidão? Você faz, você agrada, você ajuda, você estende a mão, e muitas vezes você não quer nada da pessoa. Você não quer nada em troca, só quer que a pessoa vença. E mesmo assim, aquela mesma pessoa, ela te gospe na cara, com palavras. Aquela pessoa muitas vezes ela te açoita quando vira as costas para ti. Aquelas pessoas muitas vezes te açoitam muitas vezes com ofensas. Amém? Amém. Jesus estava assim. Muitos de nós às vezes estamos assim. Aí depois ele pegou a cruz e diz assim, e quem não toma a sua cruz, o que ele está dizendo? Olha, eu estou todo machucado. Todo machucado por eu não aceitar o pecado, por não aceitar as coisas que amanhã pode me trazer maldição. Eu quero quebrar, cortar esse pecado pela raiz. Quando Davi matou o gigante, ele não só tirou uma pedra e o gigante caiu morto, não.
Diz que Davi foi até o gigante, pegou a espada do gigante e arrancou a cabeça do gigante. A cobra se mata arrancando a cabeça. O mal se arranca da cabeça. Tem que arrancar a cabeça do mal. Diga glória a Deus. Então tem mal na vida da gente que tem que cortar a cabeça desde já, para que amanhã você venha descansar no Senhor, para que amanhã você venha receber o teu galardão, não só na vida eterna, mas é ver teus filhos, Cristina, é eu ver a Vitória amanhã sendo felizes, com a vida completa, próspera. O que você planta hoje, o que você arranca hoje, amanhã você colhe as coisas boas da vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Uma coisa interessante, que quando Jesus ele estava indo para a cruz, quando ele estava indo para o sacrifício, diz a palavra, que o único da família dele que estava com ele, quem era? Maria, a mãe. Nem os irmãos dele estavam no dia que ele foi crucificado. Só estava Maria. José já tinha morrido, mas os irmãos nem se ouve falar na Bíblia. Diga glória a Deus. Os irmãos dele, porque a Bíblia diz que ele teve irmãos. Ele nasceu do ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, mas depois ele teve irmãos. Maria teve com José mais irmãos. Mas diz que os irmãos desprezavam Jesus por o que ele fazia. Jesus começou a fazer sinais e maravilhas, ele começou a anunciar que era filho do Pai, até os irmãos de sangue se afastaram dele. E por isso que quando ele estava na cruz pregado, quando ele estava ali para dar os seus últimos suspiros, diz a palavra que ele olhou para João. João não era parente dele, era um discípulo. Olhou para João e disse assim: ó, João, eis a tua mãe aí. Mulher, eis o teu filho aí. Ele podia ter falado isso para os irmãos dele, mas não, ele falou para alguém que não era nem de sangue. Andar com Cristo é um preço que tem que se pagar. Com pão é levar a paz. A paz vai te confrontar. A paz que a Bíblia fala é a espada que vai dividir, que vai cortar, vai separar a luz das trevas. Eu sou luz e você é trevas. Deus vai separar. Diga glória a Deus. Amém? Se lute, irmãos. Não aceite o pecado dentro da sua casa. Você pode abraçar o pecador. Você pode estender a mão do pecador quando estiver precisando. Mas você não deve abraçar o pecado de ninguém. Porque a palavra de Deus diz que a salvação ela é individual. Eu não quero perder a minha salvação por causa da Jocelaine. Eu não quero perder a minha salvação por causa da Vitória. Eu quero receber o reino dos céus. Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quem entendeu a palavra, diga amém. Amém. Quem recebe ela de bom agrado, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Não aceite o pecado dentro da sua casa. Não aceite o pecado dentro do seu coração. Repreenda todo o pecado, todo espírito de mentira, repreenda, paralise. Amém, irmãos? Amém. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus.